Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Economia, aqui pela CI. Conforme eu tinha prometido, no mínimo quinzenalmente, dar uma atualizada nos principais fatos que estão impactando o nosso mercado de uma forma geral. Estamos em meio a uma transição de governo, existe uma série de projetos sendo tramitados, em especial a PEC de transição, que solicita uma verba orçamentária adicional para dar conta de todas as promessas de campanha. Ela foi aprovada no Senado, uma pequena desidratação, né? Era 200 bi para 4 anos, saiu com 145 milhões para 2 anos. Agora está em discussão no Congresso, onde possivelmente sai um pouquinho mais hidratada ainda, mas tem um outro elemento, que é a discussão no STF em relação ao orçamento secreto. E aqui tem negociações, né, entre os parlamentares do tal orçamento secreto, e isso está travando a decisão final, podendo inclusive atrasar ainda nessa legislatura a decisão ou não para aprovação dessa verba suplementar. Adicional a isso, tivemos que somar alguns elementos que não foram muito bem vistos também pelo mercado. Porque, ainda numa vã esperança de que o Lula pudesse lembrar o seu primeiro governo com um ponto de vista um pouco mais ortodoxo, digamos assim, vocês devem lembrar que tivemos Meirelles no Banco Central, Palocci montou uma equipe muito técnica, e no primeiro mandato de Lula ele entregou um governo até bastante razoável. Mas, até agora, todas as sinalizações parecem que vão entregar o Dilma 3. Né? E entre elas, e uma das mais graves, é a mudança na legislação das estatais. A lei das estatais foi uma das maiores conquistas que o Brasil conseguiu nos últimos anos, ainda durante o governo Temer, tendo em vista tudo o que se passou em relação a mensalão, petrolão e todo o assalto que as estatais brasileiras sofreram durante esse período todo. E a lei das estatais, ela veio justamente para melhorar a governança, melhorar uma série de critérios e afastar definitivamente os políticos desse meio. Para nossa surpresa, na calada da noite dessa semana, aprovaram no Congresso a mudança da lei das estatais. E a principal mudança mais evidente é que baixaram a quarentena dos políticos de 3 anos para 30 dias. Num primeiro momento, aparentemente, um casuísmo para colocar o Mercadante na presidência do BNDES, mas abrem-se mais de 700 vagas quando se dá baixa desse critério. Imagine o apetite dessa turma para voltar para dentro das estatais. Imagine o retrocesso disso ser aprovado. Mas, para nossa esperança, bateu lá no Senado e me parece que os senadores não estão olhando com um olhar tão conivente assim para esse casuísmo. Além disso, né, se fala de nacionalização de preços dos combustíveis, fala-se de aumentar o crédito novamente através dos bancos públicos, fala-se novamente de investir em refinarias. Lembram de Passadina, lembram de Abreu e Lima, que foram verdadeiros sumidouros de dinheiro público e não geraram nenhum resultado para o arcabouço petrolífero brasileiro. Então, quando a gente escuta todo esse discurso, chega a causar um calafrio, né? Que aquela esperança de um Lula 1 parece vir mais um Dilma 3. Mas ainda nada disso aconteceu. Por enquanto são discursos muito mais dentro da política do que na prática. O Lula assume definitivamente a partir do dia 2 de janeiro, e a gente sabe que uma coisa é antes de assumir, outra coisa é depois de assumir. Então, não existe nenhuma definição disso, mas, evidentemente, o que acontece com o mercado? O mercado é frio e o mercado ele faz duas coisas. Ele faz preço e ele mede riscos. Quando ele olha para todo esse cenário, ele olha, se aprovarem isso aqui, o risco é esse. Se o risco for esse, o preço deve ser esse. E aí existe um impacto diretamente nos principais ativos. No caso específico, ativos ligados à bolsa de valores, fundos imobiliários, que têm bastante volatilidade, a tendência é de cair. Ativos ligados a moedas, o dólar tende a subir. A taxa de juros já subiu muito. E nós tínhamos uma esperança, eu demonstrei isso no último vídeo aqui para vocês, que em meados de 2023 pudesse novamente, em função até do controle inflacionário,
que voltássemos a ter um movimento de baixa da taxa de juros. Mas, na toada atual que está, talvez, inclusive, tenhamos aumento na taxa de juros. Inclusive, o atual presidente do Banco Central ventilou essa possibilidade caso houvesse rompantes inflacionários novamente, causados, possivelmente, novamente, por esse tipo de gestão que eu acabei de citar aqui. Mas nada disso é definitivo. A PEC da transição está trancada ainda lá no Congresso. A lei das estatais está trancada lá no Senado. E o restante são só conjecturas, né? Então, lembrando que conjecturas não são fatos. Temos que aguardar um pouquinho. O sinal é ruim, mas ele não é definitivo. E eu sigo aqui acompanhando, e se tiver alguma novidade, eu gravo mais um vídeo e coloco aqui à disposição de vocês. Espero que tenham gostado e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!